Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar a respeito da nova jogada da Netflix. A Netflix continua dando passos largos para conseguir se manter na liderança. Ela só não tá comprando nenhuma grande empresa, mas ela continua fazendo grandes parcerias. Só nesse mês passado, eu acho que foram 3 grandes notícias a respeito da Netflix. E agora tem mais uma notícia monumental que aconteceu nessas últimas 24 horas. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 50 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar. E eu queria avisar vocês que tá acontecendo hoje o Prime Day lá na Amazon, dias 21 e 22 de junho. Então você tem somente mais um dia aí pra participar do Prime Day. Tem muitos itens na promoção, vários itens da Alexa de 400 por 200, de 350 por 199 e o Kindle tá saindo por somente 269. O Kindle é um aparelho sensacional, eu já comprei 3 diferentes para dar de presente e todo mundo que ganhou adorou. Eu dei inclusive um pro meu primo que tá lá na Holanda, eu dei um pra minha mãe, eu comprei um pro meu pai também e agora eu acabei de encomendar mais 2 porque eu tenho mais 2 pessoas aí que eu quero presentear com o Kindle. Então se vocês ainda não conhecem esse aparelho, é sensacional. E obviamente o Amazon Fire TV Stick Lite tá custando somente R$200 também, 199 na verdade. Então vou deixar alguns links aqui abaixo para vocês darem uma olhada. E qual é essa notícia bombástica envolvendo a Netflix? A Netflix acabou de fechar uma parceria de produção de 2 filmes, de distribuição de 2 filmes da Amblin Entertainment por ano a partir do ano de 2022. Eles não sabem, eles não liberaram pelo menos até que ano essa parceria vai, então pode ser que dure 3 anos, 5 anos, 10 anos, a gente não sabe exatamente, mas quem é essa Amblin Entertainment? Essa empresa foi fundada em 1981 por ninguém mais, ninguém menos do que o Steven Spielberg, que é de longe um dos diretores aí de maior sucesso em Hollywood. Eu diria que ele é o diretor de maior sucesso. Ele já teve 3 dos filmes mais bem-sucedidos de todos os tempos e quase que um atrás do outro, né? E caso vocês não saibam de quais filmes eu tô falando, ele lançou Tubarão, depois ele lançou E.T., um extraterrestre, e depois ele lançou o filme Jurassic Park, né? Não na sequência, obviamente ele teve vários filmes entre eles, mas esses 3 filmes foram os filmes mais bem-sucedidos de todos os tempos, sem contar os filmes Indiana Jones, sem contar a lista de Schindler, sem contar muitos outros filmes de grande sucesso que ele já fez na carreira dele, que já vem aí há mais de 50 anos. E ele criou, como eu disse, lá em 1981, a Amblin Entertainment, juntamente com a Kathleen Kennedy e com Frank Marshall. A Kathleen Kennedy, vocês vão reconhecer que agora ela toma conta de Star Wars para Disney. Ela foi uma das fundadoras também da Amblin Entertainment. E a Amblin fez muito sucesso, ela não tá vivendo os dias de glória agora, mas ela fez muito sucesso, principalmente nas décadas de 80 e 90, com vários sucessos dirigidos pelo próprio Steven Spielberg e outros filmes como Goonies, como Gremlins, muitos filmes de sucesso. De Volta para o Futuro também é um filme da Amblin e praticamente todos os outros grandes filmes lançados pelo Spielberg. E vale citar nesse momento que a Amblin tem uma parceria muito grande com a Universal, inclusive os escritórios da Amblin são dentro do lote da Universal, né, da Universal, não tô falando da igreja, tô falando do estúdio. E essa parceria, pelo menos segundo o Steven Spielberg, essa parceria com a Universal não vai ser afetada. Eles não vão substituir a parceria da Universal pela parceria com a Netflix. Eles vão somente adicionar mais 2 filmes, além dos filmes que ele já tem em parceria com a Universal. Olha o trem. Acho que faz uns 6 vídeos que o trem passa. E eles inclusive já estão especulando que alguns desses filmes lançados na Netflix podem ser dirigidos pelo próprio Steven Spielberg. E aqui, como vocês podem ver, né, Amblin Partners é a empresa mãe da Amblin Entertainment, fechou uma parceria com a Netflix. E é curioso que o Steven Spielberg não é famoso por gostar da Netflix, né? Muito pelo contrário, ele já entrou praticamente em guerra com a Netflix, ele ficou contra a Netflix quando a Netflix estava tentando entrar nos prêmios da academia, ou seja, quando eles estavam tentando participar do Oscar, o Steven Spielberg foi completamente contra, e muitas pessoas falam que ele teve um grande peso no começo ali, né? Quando o filme Beast of No Nation estava tentando concorrer em várias categorias. Inclusive isso foi bem noticiado na época, né? A gente pode ver aqui no IndieWire em 2019, então não foi nem tanto tempo atrás, né? Ó, a guerra, a batalha entre Spielberg e Netflix pode ter muitos danos colaterais para os filmes indie no Oscar. E ele não tinha papas na língua para falar mal da Netflix em praticamente todas as entrevistas que ele dava. Então é interessante ver agora ele fazendo essa união com a Netflix
da empresa ali que ele criou em 1981, o que mostra que ele não é um cara teimoso, ele não é um cara que vai insistir. Eu me lembro bastante do Dana White, né, do UFC, falando que nunca que ele aceitaria mulheres lutando no UFC, e agora a gente vê que algumas das grandes estrelas, principalmente depois da Ronda Rousey, muitas estrelas são mulheres. Então o Steven Spielberg não foi teimoso nesse sentido, ele tá aceitando a dominação da Netflix e dos serviços de streaming, ele acaba de fechar essa parceria. E a respeito dessa parceria, ele falou o seguinte: ele falou assim: na Amblin, a narração de histórias estará para sempre no centro de tudo o que fazemos, e desde o minuto em que Ted e eu começamos a discutir uma parceria, ficou muito claro que tínhamos uma oportunidade incrível de contar novas histórias juntos e alcançar o público de novas maneiras. E ele continua dizendo: esta nova avenida para nossos filmes, junto com as histórias que continuamos a contar com nossa família de longa data na Universal e nossos outros parceiros, será incrivelmente gratificante para mim mesmo pessoalmente, já que começaremos a embarcar nela junto com o Ted, e mal posso esperar para começar com ele, Scott e toda a equipe Netflix. Então ele falou da nova parceria com a Netflix, mas já avisou o mercado, já avisou os parceiros, ó, não vai mudar nada, falou da Universal inclusive, né? É até estranho você ver alguma pessoa, quando tá falando de uma grande notícia que tá saindo, citar outro grande parceiro, mas foi exatamente isso que o Steven Spielberg fez, provavelmente para deixar bem avisado que eles não estão fazendo um acordo de exclusividade com a Netflix, como muitas empresas por aí têm feito. E aí o Jeff Small, que é o CEO hoje da Amblin Partners, falou o seguinte: ao aprofundar nossos laços com a Netflix por meio dessa nova parceria cinematográfica, estamos construindo o que por muitos anos tem sido uma relação de trabalho incrivelmente bem sucedida tanto na televisão quanto no cinema. A plataforma global que eles construíram, com mais de 200 milhões de membros, fala por si mesma, e estamos extremamente gratos por ter a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com Scott e sua incrível equipe para oferecer a marca icônica de narrativa da Amblin ao público da Netflix. E a Netflix não deixou também de dar a sua opinião a respeito disso. O Ted Sarandos falou o seguinte, ele falou: Steven é um visionário e líder criativo, e como tantos outros ao redor do mundo, meu crescimento foi moldado por seus personagens e histórias memoráveis que têm sido duradouras, inspiradoras e despertadoras. Mal posso esperar para começar a trabalhar com a equipe Amblin, e estamos honrados e emocionados por fazer parte desse capítulo da história cinematográfica do Steven. E para finalizar, o Scott Stuber falou também: Amblin e Steven Spielberg são sinônimos de entretenimento incrível. Sua paixão e arte se combinam para fazer filmes que cativam e desafiam o público. Estamos ansiosos para trabalhar com Steven, Jeff e toda a família Amblin em uma nova série de filmes que encantará as gerações nos próximos anos. Então, muitas pessoas estão pegando os trechos das entrevistas antigas do Steven Spielberg e zoando com ele, falando: olha que hipócrita, falou mal da Netflix, mas isso é muito comum da gente ver, principalmente na indústria do entretenimento. Obviamente, ele não vai continuar falando mal da Netflix, obviamente ele deve ter pedido desculpas ali pro Ted Sarandos em alguma dessas reuniões que eles tiveram, ou nem precisou, né, porque só dele tá indo falar com eles já foi um grande sinal de que ele estava disposto a mudar de opinião. Então, eu não acho que seja motivo de zoeira, eu acho que ele estava vindo com as práticas normais e ele viu uma empresa que estava indo contra todas as normas ali, e tudo mudou também na pandemia. Talvez a Amblin esteja precisando, né, dessas grandes parcerias com o serviço de streaming, e talvez os lançamentos cinematográficos terem minguado tanto em 2020 e 2021 forçaram a empresa a fazer uma parceria como essa. Não dá pra falar, mas o filme, o Set de Chicago, já foi produzido pela Amblin e já foi lançado na Netflix, só que sem querer, né, o Steven Spielberg não produziu esse filme com a intenção dele ser lançado na Netflix, mas foi o que a pandemia obrigou muitos estúdios a fazerem. Então essa vai ser mais uma grande sacada da Netflix. A Netflix está fechando acordos com muitas grandes empresas, com muitos grandes diretores, com muitos grandes atores. Então a empresa tá se mantendo na ponta. Eles têm aí 208 milhões de assinantes. A Amazon tá chegando perto, só que por muitos outros motivos, como por exemplo o Prime Day, né, que vocês podem entrar aqui para dar uma olhada nas promoções, mas ainda não tá perto em termos de relevância nos serviços de streaming, e os outros como Disney Plus e HBO Max ainda estão bem lá atrás também. Então a Netflix, continuando fazendo essas parcerias, continuando fazendo esses grandes investimentos, com certeza tem chance deles se manterem no topo aí, pelo menos no futuro próximo. E para fechar o vídeo, eu queria dizer que a Netflix começou a lançar os filmes no cinema
Quando o Steven Spielberg criticou a Netflix ainda não tinha esses lançamentos simultâneos, como eles fizeram agora, inclusive com o filme do Zack Snyder, né, com o filme de zumbis. Eles fizeram um lançamento, acho que em 700 salas de cinema. Então, se eles fizessem isso, então eles podem muito bem lançar os filmes do Steven Spielberg nos cinemas simultaneamente com a Netflix, né? Eles podem fazer um lançamento simultâneo, agradando assim tanto o público quanto o diretor. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam a respeito desse assunto, e só lembrando, não deixem de acessar os links para conferirem as promoções, principalmente a promoção do Kindle, que tá uma coisa de outro planeta. E como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.